Bem-vindos a mais um Papo Delas. Hoje a gente está aqui com uma querida Vitória, uma colega de profissão que eu conheci ano passado no Congresso de Sexualidade, e uma menina, mulher que me espantou muito pela sabedoria e propriedade com que falava sobre o tema diversidade de gênero e sexualidade, né? Uma defensora. E aí eu convidei, bem-vinda. Espero que a gente possa trocar aqui coisas muito bacanas. Queria que você se apresentasse um pouquinho. Meu nome é Vitória Lohane, trabalho com a demanda de gênero e sexualidade na clínica, né? Me coloco enquanto uma psicóloga clínica e afirmativa, porque meu público de maior demanda e de demanda também enquanto escolha, né, é a população LGBTQIA+. Aí eu tenho esse olhar afirmativo enquanto clínica, enquanto um espaço de acolhimento e escuta para além das demandas de gênero e sexualidade, né? Não são elas que montam aquele sujeito, né? Faz parte das próprias movimentações. E aí eu comecei a estudar gênero e sexualidade por uma demanda pessoal, né? Sou mulher lésbica e encontrei dentro de um grupo de extensão na universidade a possibilidade de trabalhar com a temática. Então, desde a universidade, muito antes da universidade, na verdade, eu já estudava feminismo, e é todo aquilo que abraça o feminismo, né? E aí, na universidade, encontrei um grupo de extensão que me sentia acolhida e vi ali a oportunidade de me colocar, estudar sobre gênero e sexualidade da população LGBT com um olhar social, né? E político também. Né, olhando a demanda que a sociedade tem uma estrutura social cis, hétero, patriarcal, racista e capitalista, e que tudo isso também movimenta nas demandas de gênero e sexualidade. E aí tem um traço ali das questões raciais e das questões de classe. Sim. Obrigada por você ter aceitado o convite, né? Eu estava lendo, Vitória, tentando me embasar um pouco mais para a nossa conversa, né? E aí eu verifiquei que tem um dado desse ano, um dado do mês 5 de maio, né? Do Observatório de Violência. E ele fala que de janeiro para abril a gente teve mais de 80 casos registrados por mortes muito violentas, né? E o Brasil, ele segue sendo um dos países que mais mata a população LGBTQIAP+, com mortes violentas, né, com ações muito cruéis contra a população. E aí, esse mesmo observatório, ele mostra que vem decaindo esse índice de violência, né, e acredito que isso tem muita relação com esses movimentos todos sociais, políticos, profissionais que a gente vem fazendo, né, de promover uma maior equidade. Mas ainda é muito difícil, né? O que você pode falar sobre isso? Quando a gente fala da população LGBTQIA+, a gente tem que colocar em questão também a estrutura social, né? Que eu já pontuei, cis, hétero, patriarcal, racista, capitalista. Mas também como as demandas raciais e capitalistas também estão muito inseridas nessa movimentação do patriarcado, do machismo. Então, quando a gente fala sobre a população LGBTQI+, que vive mais violência, né, que está mais inserida em um quadro de violência, a gente fala muito sobre mulheres trans, travestis, mulheres, né, em situação de vulnerabilidade. E aí vem o machismo ali enquanto uma cadeia do que é ser mulher, que questiona, que bate de frente. E aí, quando a gente entra no quadro racial e de classe, a gente vê que boa parte dessa população está vinculada ali à classe mais vulnerável, né? De pobreza e da racialidade. Sim. Né? Como as demandas raciais também estão inseridas. Então, são mulheres trans, negras e mulheres que vivem ali nessa vulnerabilidade. E quando a gente fala de travestis, né, a gente fala também ali de um ser político, né, que compreende o seu papel, porque, querendo ou não, por muito tempo, né, todas as mulheres trans eram vistas socialmente como travestis de uma forma pejorativa, até de violentar aqueles corpos. E quando elas, né, se colocam enquanto mulheres trans e travestis dentro de um olhar político, elas começam a mudar o quadro. Né? E aí, quando a gente fala sobre políticas sociais,
as políticas sociais que voltam para o público LGBTQIAP+, tem fazendo movimentações de acolhimento. Sim. Né? Então, incrível que pareça, assim, as violências contra esses corpos são violências físicas e sexuais. Por demandar um olhar muito sexualizado sobre esses corpos, assim como quando a gente fala sobre homens trans e mulheres lésbicas, essa necessidade de sempre colocar em questão a sua própria orientação sexual, né? E também quando a gente fala sobre mulheres trans e homens trans, a gente desvincular a orientação sexual também da identidade. Perfeito. Né? Uhum. Porque existem mulheres trans lésbicas, existem mulheres trans não binárias, existem travestis não binários, existe, por exemplo, mulheres trans héteros, homens trans héteros, porque a demanda de orientação sexual e a demanda de identidade são coisas distintas que a sociedade ainda não compreende enquanto uma dimensão de demandas, assim, e acaba se cruzando isso, e isso gera algumas movimentações até sociais, pessoais, né, claro, um olhar errôneo sobre as demandas de gênero e sexualidade, né, quando a gente fala sobre orientação sexuais e sobre identidade de gênero. Perfeito, Vitória, isso que você falou, assim, me toca muito, essa coisa da identidade, né? Porque eu penso que como existe ainda algo muito confuso para as pessoas, a população na sua maioria ainda não ampliou o olhar para essa questão, a gente coloca tudo no mesmo bolo, né? E aí a importância da gente poder buscar entendimento antes de qualquer coisa, né? Hoje aqui em Natal, tem algum lugar, tem algum grupo de estudo, né, onde as pessoas podem ser acolhidas para tirar suas dúvidas? Você pode falar sobre isso? Eu sei que na UFRN existem grupos, né, de estudos também com demanda de gênero e sexualidade, com esse olhar social, então vinculado ali à psicologia com o olhar da filosofia. Na UNP tem o Existências, que é ali coordenado por Maurício, que é um professor doutor na área, e que foi ele que abriu as portas no olhar de possibilidades, né, de estudos de possibilidades na demanda de gênero e sexualidade para mim. Hoje se tornou um grande amigo e a gente conversa e discute sobre a temática. E lá também tem, nessas universidades, né, tem acolhimento para a população LGBTQIA+. Tirando também, por exemplo, os centros, né, de acolhimento à população, que tem a questão hormonal, né, um direcionamento, um cuidado, tanto da psicologia, mas como a demanda de serviço social. Um olhar mais integrativo. Integrativo. Né? Então, tem médicos, psicólogos, pessoas de serviço social, uma demanda social, né? Aí tem o do municipal e tem o do estado. O municipal fica ali na Nascimento de Castro, Nascimento de Castro com Salgado Filho, um pouquinho subindo ali como se fosse para Nova Descoberta. Sim. E o estadual fica no Giselda. Então são espaços de acolhimento, né? Um estadual para quem vem do interior e um municipal para a demanda de Natal. Sim. Falando um pouquinho sobre a questão da sexualidade, né? Na verdade, sobre sexo em si, né? Sexo no sentido de como se pensou pênis e vagina ao longo da história, né? A própria ciência, durante muito tempo, tinha um entendimento de um único sexo, né? Assim, entendendo que a mulher era como se fosse um sexo, a vagina era um sexo não desenvolvido. E aí eu fico pensando, né? Se a própria ciência, ao longo da história, passou por tantas transformações, né? Por tantas formas de entender o que é sexo, o que é sexualidade, né? Como é delicado a gente hoje achar que sabe tudo sobre essa questão, né? Eu estava lendo que a gente quando nasce é meio que designado, o sexo é uma coisa designada, né? Que os nossos corpos, eles chegam a esse mundo dentro de uma intencionalidade e a gente passa a ser mesmo antes de saber que né? O que tu acha disso? O que tu pode falar
falar sobre isso. Essa coisa dos corpos que passam por essa influência, nasce um menino, quando nasce é menino, porque tem um sexo genital que é relacionado ao ser menino, né? Mas a sexualidade é construída na vida, na história. E aí vem muito aquela questão da binaridade. Sim. Né? O próprio exame para saber o sexo biológico, ele acaba sendo inserido ali também na estrutura do que é ser uma menina e do que é ser um menino, do que é ser mulher e do que é ser homem. Então, antes mesmo de nascer, já é meio que colocar dentro de uma caixa a ter as cores. Por exemplo, a gente fala sobre chá revelação, né? Isso. Se é menino, menina, o nome X, o nome Y. Quais são as cores que estão inseridas em cada nome, em cada sexo ali, né? Que é muito pontuado. Então, antes de nascer, já se olha com essa perspectiva. Se for um menino, eu quero um quarto azul de mundo, de caminhão. Se for menina, um quarto de princesa. Né? E aí, as pessoas pontuam muito menina com princesa, mas tem outras possibilidades dentro desse universo, assim como, por exemplo, da demanda de universo, né? De aviação. Por que não uma menina, né? Dado como sexo biológico ali, por que não essa desconstrução? Uhum. E aí entra naquela pauta de o que é ser mulher. Exato. E acho que mais o que é ser mulher, né? E esse ser mulher performático na vida, performático. Né? Porque eu estava lendo, você falou esse termo aí na sua fala, né? Que existem muitas pessoas que biologicamente, né, não são meninas, mas performam na vida, e cada mulher tem uma forma diferente de performar. Eu tenho uma forma diferente de performar enquanto mulher, você outra e outras, né? E aí, essa questão da performance, ela é muito mais ampla, né? Por exemplo, voltando aquele pelo tema da violência, homens gays que têm umas características de performance feminina sofrem muito mais do que homens gays que inserem um padrão do que é ser homem. Isso. Das características sociais, qual público, qual tipo de homem que é visto pela sociedade, né, musculoso, padronizado, né, que tem poder. E como esses outros homens, né, homens gays que têm performance ali, tem algumas características de performance feminina, né, mais delicado, em outros aspectos, né, que é pontuado pela sociedade essa delicadeza, ainda tem isso. Como também tem esse parâmetro ali do machismo, de olhar para esse ser como algo delicado. Sim. Né, vulnerável enquanto... Ele é vulnerável, muitas vezes social, mas não quer dizer que aquela pessoa é vulnerável. É vulnerável enquanto parâmetro social, de violências, né? Os estressores que estão ali, né? Existe uma roda de estressores que aí é muito ampla, desde religião até de parâmetro de demandas físicas, né, intelectuais. E aí, esses estressores também estão muito vinculados como que aquela pessoa vai ser vista na demanda social. Sim. Você falou uma coisa muito importante no início da tua fala sobre como essa onda de preconceito e de opressão, ela vai se organizando em camadas, né? Desde do patriarcado, né? O machismo, o capitalismo, né? As questões de raça, a questão da vulnerabilidade social, as pessoas que estão abaixo do nível de pobreza, né? Como todas essas ações de controle e de opressão, elas vão se deslocando, né, Vitória? Assim, é como se a humanidade vai avançando, mas o machismo e todos esses mecanismos, eles vão encontrando formas sutis ali, né, para oprimir as pessoas, né? Sim, eu vou dar um exemplo bem que a gente vê muito quando a gente fala sobre demanda de, por exemplo, de influências digitais que vêm da pobreza, por exemplo, né? Quando está vinculado ali à pobreza, e
avança financeiramente, né, muda de perspectiva de vida, sai da vulnerabilidade social e começa a construir uma carreira, e aí começa a entrar em locais de grande luxo, né, por exemplo, tanto festas quanto moradia. Existem muitos relatos ali de sofrimento, de preconceito dentro aquele espaço que eles acabam se inserindo por alcançar e almejar e acreditar nos seus potenciais, como claro. se eles não pudessem estar ali, né? E aí é visto como aquele público específico que domina aquele espaço, como se fossem pessoas que não poderiam ocupar aquele local. É uma cultura muito profunda de ódio, né? Com as diferenças. Com as diferenças. O que você pode falar sobre as pessoas que se identificam como intersexo? Para o pessoal entender um pouquinho. O intersexo é muito vinculado, né? Quando a gente fala de intersexo, muitas vezes há características, né? Tanto do sexo biológico, porque em alguns casos existe ali dois sexos, né? Quando a gente fala sobre biológicos, então tem características masculinas, femininas, e tem outros que têm uma característica, mas existem questões hormonais, outras demandas que também, por exemplo, é uma demanda de uma pessoa que tem o sexo biológico ali linkado com o masculino, né? Ao macho, né? Quando a gente fala sobre sexo biológico. Mas existe outras demandas, né? Tem útero, mas também tem a parte reprodutor masculino, né? É visto enquanto masculino, mas tem útero. Então, os hermafroditas, a gente pode dizer, ou não se usa mais esse termo? Não se usa, né? É um termo que foi usado por muito tempo, porque era muito vinculado ali também, igual as travestis, né? De maneira pejorativa, e é utilizado de uma forma de falar que era um corpo estranho, né? Era muito vinculado a isso. E aí os intersexos, eles por muito tempo foram escolhidos, né? O seu próprio sexo a partir de cirurgias ainda em fase de precoce, né? Tipo, assim que nasce, o médico olha assim e faz o que os pais, né, decidem. E aí faziam cirurgias, né, de organizar aquele ser socialmente visto, né, o que ele seria social. Mas aí existem outras demandas, né, que aí social colocaram uma caixinha enquanto homem, por exemplo, mas toda a sua performance, todas as suas construções pessoais se vinculam ao que é ser mulher. Isso. E aí vem uma demanda de sofrimento, porque a cirurgia, né, hoje em dia já é debatido, conversado sobre esse direcionamento, como é muito precoce para um corpo que está em desenvolvimento. Isso, um corpo ainda imaturo, né? Que precisa de se perceber no mundo, se colocar no mundo, pensar na perspectiva do futuro e do agora também, enquanto hormônios, né? Então, já é debatido assim, a importância, por exemplo, de não fazer cirurgias precoces, de preservar aquele corpo para que se desenvolva e se perceba enquanto... Isso. Né? No mundo mesmo, assim, o que seria essa construção? Sim, eu percebo que existe uma ansiedade, né, assim, tanto da população LGBTQIA+, e da sociedade como um todo, em dizer, né, em assim afirmar o que é, o que não é, né, e às vezes eu acho que a gente acaba se precipitando-se, né, e não esperando esse tempo, talvez, de ver, né, de deixar a pessoa se desenvolver, né, a pessoa realmente entrar em contato com essas questões de uma forma mais profunda, né. Sim, e também até como a sociedade impõe essa questão da heteronormatividade. Exato. Então, acaba que, por exemplo, pessoas bissexuais, ali não é visto ainda, tem muitos termos, né? Enquanto pessoas que são, que ainda não sabem o que querem,
é como se fosse existisse dúvidas ali enquanto aquela sexualidade, né? Aquela orientação sexual. E aí, quando a gente fala de homens gays, né? Como eles também estão vulneráveis, porque muitas vezes quando a gente fala sobre o machismo e famílias muito que não têm um olhar da diversidade, como aquele homem é visto enquanto um impotente social, né? Não vai ter filhos, já pensam nessa perspectiva, não vai ter filhos, não vai dar netos àquele né, aquele homem que é o pai, não vai ter uma nora, né? Então, como isso também... Vai perpetuar a espécie. Como isso também está vinculado a demandas de gerações, né? Né, quando existem estudos que mostram, né, que a monogamia, por exemplo, nasceu de uma forma de capitalista, né, para ditar quem seriam os seus herdeiros e sucessores. Mas ao mesmo tempo ali existe a traição que, se a gente for ver na estrutura social, é a não monogamia em que uma parte sabe e a outra não. Então, e como isso é vinculado ainda muito ao homem, a traição, e aí vendo pela contemporaneidade, pelo desenvolvimento das relações, como existe novas formas de amor e novas formas de amar. Isso. Né? Que aí vem, né? Que o amor não é apenas o sentimento, mas amor é verbo, é ação. Então, como é que é esse amor na vida? Perfeito. E se a gente pensar, né, porque a sexualidade em si, né, e esse amor não é algo estanque, algo que dá para se fechar, para se encaixotar, né? Eu acho que cada vez mais a gente está caminhando, como Regina Navarro fala, né, para um lugar de amor livre mesmo, né, de vastas possibilidades e de várias identidades sexuais e possibilidades de performar na vida, né? E das experiências sexuais, né? Isso. Porque quando a gente pensa naquele padrão, como você trouxe, né? A vagina, o pênis, já insere num olhar vinculado à penetração, por exemplo, né? Não existe outras formas do sexo ali ser performado, experimentado, né? Assim como, por exemplo, com mulheres lésbicas, homens gays, como existe esse padrão do ativo e passivo, né? A sociedade cobra muito quem é o passivo enquanto um olhar feminino de estar submisso, e o ativo enquanto dominador. Ou dominadora. Isso. Né? Então, e acaba que as relações homossexuais, de homens gays, de mulheres lésbicas, acabam vivenciando isso na prática. De violências, de relacionamentos abusivos, de muita ansiedade nas relações, não saber se relacionar com o outro, né, a diferença do outro, ser imediatista, né? Até brinco assim que mulheres lésbicas casam logo, né, se juntam, mas é muito imediatismo assim, de querer ser amada e às vezes até de querer se proteger, se proteger. Eu observo muito isso. E como a demanda da heteronormatividade também está inserida nesse olhar, de quem é que manda e quem é o que precisa ser na submissão ali. Quem precisa submeter, né? E como isso limita, né, a sexualidade, como isso limita a construção de uma vida, né? Pensar que esses papéis precisam ser engessados, né? Engessados, né? E como existem novas descobertas também, né? A orientação sexual, ela pode se desenvolver, né? E sair dessa relação binária. Né? De ser gay, de ser lésbica, de ser uma pessoa cis, hétero, né? Assim como a sociedade olha para mulheres trans como se vão se relacionar apenas com homens. E não, existe ali mulheres trans lésbicas, né? Existem homens trans gays. E é importante falar isso porque existe também, por exemplo, mulheres que foram casadas por muito tempo, que vivenciaram relações heteronormativas, tiveram filhos ali, está inserida num ambiente muitas vezes cristão, né, que está vinculado à igreja, naquele olhar da igreja encontrou ali o centro, num olhar cis normativo, e aí vem
essas novas descobertas, essas novas experiências e se descobrem. Exato, né? Que a coisa do desejo não é algo estanque, né? Nada impede que uma mulher que se identificou a vida toda heteronormativa se descubra um belo dia com desejo por uma outra mulher, né? Se vê enquanto uma mulher bissexual também, né? Porque ainda tem esse muito padrão, né? Com uma mulher que vivenciou relações heteronormativas, ela vai lá e se relaciona com a mulher, já coloca enquanto uma mulher lésbica. E não, existe ali outro parâmetro, que é a bissexualidade, que é ainda muito... A bissexualidade está muito vulnerável, né? Acaba sendo ali marginalizada, excluída como possibilidade, né? Já é vinculado ali a tal pessoa é lésbica agora. Sim. Não, uma pessoa bissexual que deseja outros corpos, que tá ali tendo uma nova experiência e tá vivendo essas experiências. Sim. Massa, que legal, que bom ter você aqui, viu, para esclarecer tanta coisa. E acho que a gente precisa ter mais. Eu quero que o Dolores venha. Aí fala um pouquinho para mim, você tá fazendo, né, tá com um projeto aí com Dolores. Fala aí para que a gente possa, eu vou participar, viu? Esse projeto, né, a gente percebeu que a psicologia em si, não só a psicologia, mas a clínica, né, quando a gente tem uma expansão da clínica enquanto clínica médica, da psicologia, da fisioterapia, e entre outras, a própria formação não traz as demandas de gênero e sexualidade na formação. De jeito nenhum. Principalmente formações mais antigas, né? Que era vinculado muito se a gente fala da psicologia, muitas abordagens, né? Numa demanda pessoal e também ali de atendimento, técnicas, quando a gente fala de outras abordagens. E aí a demanda de gênero e sexualidade, enquanto demanda de acolhimento, sempre foi deixada mais de lado, né? Então as pessoas sempre procuravam cursos e formações, né? A própria sexologia como um olhar ainda é visto enquanto uma demanda do sexo em si, né? Mas não olham com uma demanda de adoecimento de saúde mental também, que é vinculada às demandas sexuais, né? Como impotência, né? E outras possibilidades. Sempre é visto como esse olhar objetivado de brinquedos eróticos e não fetiches, né? E pode ter outras demandas, né? Por exemplo, vou finalizar, né, minha pós em terapia sexual e sexologia, não com o olhar patologizante né, de olhar as causas e tudo, mas um olhar social também. Sim. Né, como está inserido dentro da sexualidade, muitas demandas sociais. Existem homens que casam, homens gays, que casam com mulheres para mostrar para a sociedade que eles podem ter filhos. E aí, né, tem esse vínculo de ter filhos e etc. E não são felizes, então, enquanto uma perspectiva de saúde mental, porque não desejam aqueles corpos. Eles querem mostrar à sociedade que eles são potentes, né? Quando a gente fala sobre uma potência sexual e de criação, né? De procriação, né? Principalmente quando a gente vincula ali ao interior, né? Que tem uma demanda ali de ter que provar, né? E é isso. E aí, esse projeto, que é a introdução aos estudos de gênero e sexualidade, aí traz as questões tanto do glossário, que era algo que eu já trabalhava no Instagram, o glossário da sexualidade, traz esse glossário para compor esses estudos, quanto os pronomes, né, a importância de entender esses pronomes, como a sociedade, enquanto um espaço clínico, ainda ele é muito baseado na estrutura social cis, heteropatriarcal, racista, capitalista, limitado. Homens trans que engravidam, né? Sempre está vinculado ali à maternidade, que é o maternar, vinculado à mulher. Como são termos que precisam acabar sendo desconstruídos também. Né? A importância de ter essa visão de possibilidade de desconstruções. Né? Dolores trabalha vinculada a essa área, né? No instituto que ela trabalha.
E aí a gente está vendo aí uma introdução de conceitos, mas também sociais, né? De compreensão social. Então, trazer os estresses de minorias para entender como esses estressores estão vinculados àquelas vivências. E aí, quando eu falo de estressores, são estressores sociais, mas também de ambiente. Né? Aquele ser está inserido em qual ambiente que pode trazer quais demandas de sofrimento. Isso, afinal, quando a gente não se cura no lugar que adoece, né? Isso. Sim. E aí é muito mais amplo, porque, por exemplo, desde a própria anamnese, né, qual pronome ser usado. Perfeito. Para cada caso, a importância de perguntar antes de afirmar, né, como gostaria de ser chamado, gostaria de ser chamada, qual o melhor termo a ser usado. Né, perguntar para aquele outro, deixar o outro livre de resposta, né, porque o saber ele não é vertical, ele é horizontal, então a importância daquele outro fazer parte da anamnese e não a anamnese perguntas e respostas. Isso. Senão a gente segue tratando só o sintoma, né? Só sintomas. E aí, a maioria dos casos, os sintomas são sociais e políticos. Exato. Né? Vitória, obrigada. Eu acho que aqui é uma sementinha que a gente planta, né? Quero lhe ter aqui de novo para a gente conversar mais. Obrigada. Viu? Muito obrigada. Muito bom ter tu aqui. Obrigada.